Olá, tudo bem? Que bom que você voltou para mais um vídeo aqui na nossa playlist de vídeos sobre aquarismo. E bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre a diversidade de aquários que existem no aquarismo. A gente já escolheu, né, já falou um pouco bem básico sobre os princípios do aquarismo e agora você precisa escolher um aquário. Então nesse vídeo aqui eu vou falar bem rápido alguns tipos de aquário para você já ir se familiarizando. E nos próximos eu vou mostrar especificamente o que precisa de cada aquário. Eu vou mostrar para você as características, o que você precisa para montar esse aquário. Então, cada aquário é um aquário e cada aquário necessita de um espaço, de uma manutenção, de um manejo diferente, ok? Bom, vamos começar primeiro com o aquário comunitário. Quando falamos de aquário comunitário, o próprio nome já explica tudo. O aquário é dividido em três partes: superfície, meia água e fundo. Nessas podemos colocar diversas espécies de peixes diferentes que podem sim viver juntos. Uma das espécies de peixes mais comuns em aquários comunitários são os poecilídeos, a molinésia, o plati, o lebiste e o espada. Entre outros também tem tetras como neons, rodóstomos e matogrossos, acarás bandeiras e outros ciclídeos. Lembrando também que em um aquário como esse é sempre importante ter bastante tocas de refúgios. Pode ser troncos, pode ser enfeites artificiais. O importante é que os peixes possam se esconder caso tenha alguma briga ou alguma coisa do tipo. Bom, agora que você já aprendeu o que é um aquário comunitário, a gente vai passar para um comunitário um pouquinho maior. A gente vai conhecer agora o aquarismo jumbo, que é exatamente mais ou menos o que eu tenho aqui atrás. O aquarismo jumbo é como se fosse um aquário comunitário, só que maior. A essência toda do aquarismo jumbo e do aquário comunitário de peixes pequenos é que todos eles vão ter espécies diferentes juntas, e assim formando um ecossistema e uma cadeia, um respeitando o outro em seu devido território. É sempre bom e importante lembrar para você estudar bem o peixe que você quer ter antes de colocar no seu aquário, porque um peixe maior que o outro no aquarismo jumbo pode acabar resultando em morte, já que a maioria dos peixes desse aquário é carnívoro. E é bom lembrar que aquários comunitários requerem aquários grandes, principalmente porque os peixes precisam de espaços que eles possam dominar como território, e no aquarismo jumbo não é diferente. Acima de 250 litros já é um aquário jumbo, você pode colocar espécies de peixes jumbos que podem ficar tranquilamente. No aquário comunitário de peixes pequenos também. A litragem mínima ideal, é 100 litros, dependendo da espécie de peixe que você for colocar, mas quanto maior, melhor. E um dos peixes mais famosos do aquarismo, claro, começando por ele, o peixe Oscar. Outros também como arraias, polipteros, tucunarés, boca de jacaré e a famosa e lindíssima aruanã da Amazônia. E agora que você já sabe o que é o aquarismo jumbo e o aquarismo comunitário, a gente vai viajar um pouco lá pro outro lado do planeta e conhecer um pouco sobre os peixes e o aquário japonês, que é o clássico que temos em aquários. O Kingyo, também conhecido como peixinho dourado e peixe japonês, junto com a carpa, formam o aquário japonês. São os aquários mais famosos no mundo, são os peixes que primeiramente chegaram a ser domesticados para aquarismo e são dos mais famosos, não tem jeito, todo mundo gosta desses peixes. É um peixe que é híbrido, ele não tem natureza, beleza? E é um peixe que o ideal é que ele fique sozinho no aquário, com peixes da mesma espécie, porque pode acabar dando uma beliscada. Se caso colocar outro peixe, é um peixe que tem bastante problemas, tanto na coluna como uma cauda grande. Às vezes alguns têm até umas bolhas grandes na cara, justamente para vender mais, é uma espécie que vende bastante. Aí vocês já podem ver, algumas fotos. Os Kingyos têm várias e várias raças e são um dos peixes mais valorizados no planeta junto com as carpas. Tem carpa que passa de 20 mil reais, fácil. Um aquário de Kingyo ideal, na maioria das vezes, é um aquário sem nada. É um peixe que, além de ser onívoro, ele tem essência herbívora. Então, um aquário com planta
vai acabar aí exterminando as plantas, ele vai acabar comendo suas plantas. É um peixe que, como eu já falei antes, não pode ficar com outras espécies, porque ele não consegue nadar rápido, não consegue se defender, então ele vai acabar se estressando bastante caso um peixe fique enchendo o saco dele. A maioria dos aquários de Kingios são aquários bem coloridos, com substrato bem colorido, pedrinhas, castelos e tudo mais, mas também pode ser um aquário clean, sem nada, que aí destaca bastante o peixe e ele vai ficar bem bonito no aquário mais preto ou branco. Agora que você já conheceu um dos aquários mais famosos que existem, né, que é o aquário japonês, tanto os Kingios como as carpas, o famoso peixinho dourado, agora a gente vai conhecer um pouco do aquário biótopo. O aquário biótopo é para aquelas pessoas que gostam de estudar tudo que tem na natureza e gostam de colocar em um aquário. Bom, bora lá saber o que é um aquário biótopo. Um aquário biótopo é basicamente imitar igualzinho o que se encontra em natureza, em um determinado local. Então, tipo, se eu for fazer um aquário com o tema Amazonas, isso é um aquário biótopo, só que é um aquário biótopo bem amplo, porque o Amazonas é o maior rio do mundo. Mas se eu for pegar um exato rio, um braço de rio, uma lagoa que é encontrada em determinada parte do estado de São Paulo, que só encontra lá, com peixes de lá, com plantas desse local, com o pH de água desse local e até às vezes com a própria água desse local, isso é um aquário fielmente biótopo. O aquário biótopo é o aquário que mais se assemelha à natureza, tentando reproduzir os comportamentos naturais dos peixes. Nisso a coloração dos peixes vai melhorar, o ambiente dos peixes vai ser bem melhor, porque são peixes que são dessa região, que gostam da água dessa região, da areia dessa região, do pH dessa região, das plantas dessa região, entendeu? É basicamente imitar fielmente o lugar de origem dos animais que você vai colocar nesse aquário. Tanto crustáceos, peixes, plantas, tudo, até anfíbios. Isso é um aquário biótopo. Para isso, muitos aquaristas que gostam desse estilo de aquário vão ao determinado local, o estudam bem antes de fazer o aquário, tentando seguir fielmente, todos os parâmetros de água e tudo que eu já expliquei antes. Alguns retiram o substrato desse local, os troncos desse local, as plantas desse local, mas também dá para encontrar em algumas lojas plantas e tudo que se encontra em alguns determinados locais do Brasil. E acabam surgindo verdadeiras obras de arte como esses aquários. E é claro, não é só de peixe que vive o aquarismo, não é? Então agora a gente vai conhecer um aquário meio alternativo. A gente vai conhecer o aquário de crustáceo. O aquarismo é um hobby realmente grande e tem várias variações. Você pode criar desde peixes, que são os mais populares dentro dos aquários, crustáceos, anfíbios e até répteis. E já que estamos falando especificamente de aquário de crustáceos, vamos falar dos principais, que são os caranguejos e camarões. São os principais crustáceos em aquários de água doce, até porque são os principais crustáceos encontrados em rios de água doce. São animais que necessitam de mais atenção do que os peixes, uma vez que são crustáceos. Nisso, eles precisam trocar de carapaça para poder crescer e vão trocando na medida que vão crescendo. É importante que no aquário tenha tocas, troncos ou algum lugar sossegado, escuro, para que ele possa se sentir confortável e fazer a muda de exoesqueleto. Lembrando que nessa fase da vida deles, que eles estão trocando de exoesqueleto, eles ficam com a casca de baixo bem mole, para facilitar o entendimento. E nisso pode acabar se tornando vulnerável e sendo predado por peixes maiores. Então, para evitar, é ideal que você tenha peixes compatíveis com seu crustáceo. Ou uma dica para evitar predações é justamente ter o aquário monoespécie. Significa que você pode ter um aquário somente com a espécie de animal que você está criando, tanto crustáceo, peixe, anfíbio, entre outros. E alguns dos crustáceos mais populares para você ter em aquários são esses aí, vermelhinhos, que são os camarões neocaridinas, são pequenininhos e não passam de 5 centímetros de comprimento. Ixi, não chegam nem a 3, são bem pequenos mesmo, bacana para ter no aquário pequeno. Caranguejos de água doce, é importante não confundir com caranguejos de mangue nem de água salgada para evitar mortes. Lagostins e as lagostas filtradoras.
E já que vimos o aquário comunitário, que é um aquário com várias espécies diferentes, tá na hora de falarmos sobre o aquário monoespécie, também utilizado para reprodução. Esse aquário, o próprio nome já explica tudo. Mono, um. Então, é o aquário de uma espécie só. Muita gente usa para reprodução, uma vez que vários peixes se tornam bem territorialistas quando entram na fase de acasalamento, como quando formam casais. Tem peixes que são monogâmicos, isso significa que formam casais para a vida toda, e tem casais que só se formam na época da reprodução mesmo. O aquário monoespécie também é utilizado para peixes pequenos que não são compatíveis com outros peixes criados em aquário. Um exemplo de animal que não é compatível com outros peixes é o camarão neocaridina, né? Pelo seu tamanho, que não passa de 3 centímetros de comprimento, acaba sendo aí uma refeição fácil para outros peixes. Assim, devendo ser evitada colocar com peixes maiores e só peixes do seu tamanho. E poucos peixes conseguem ficar do seu tamanho, né? Então já é uma coisa bem difícil de achar. E aí acaba que fica só o camarãozinho mesmo no aquário, num aquário monoespécie. É um aquário bem legal de ter, porque você pode dar mais atenção justamente para a espécie que você vai criar. Você pode planejar o aquário todinho para atender essa espécie. Se for um peixe que gosta de escuro, dá para ter iluminação mais fraca. Um peixe que gosta de areia, dá para colocar substrato de areia que não vai ter problema nenhum, só vai ter ele mesmo no aquário. Se for um peixe que gosta de troncos, dá para ter bastante tronco, bastante toca, você entendeu, né? Dá para entender bem a especialidade do peixe, do que ele necessita, até porque só vai ter essa espécie no aquário. E bom, Arthur, esses aquários têm muito pedras, tem muitos troncos, tem muito, sabe, tem muito enfeite natural. Eu queria uma coisa mais artificial, eu queria colocar castelo, eu queria colocar barco afundado. Eu posso colocar isso com meus peixes? Então, esse aqui são os aquários temáticos. Um aquário temático é basicamente um aquário feito por determinado tema. Como eu já havia falado antes, até um aquário biótopo é um aquário temático, porque ele representa um tema de um rio de uma região específica. E tem vários outros temas. Tem Lego, tem Bob Esponja, tem imitando Harry Potter, tem vários e vários tipos de aquário. E respeitando o que o peixe precisa, como tocas, esconderijos e espaço para nadar, você pode ter de tudo. O limite é a sua criatividade, claro, respeitando sempre as necessidades do seu animal que você vai ter em aquário, beleza? Geralmente, em aquários temáticos, a utilização, de navios grandes de enfeite, castelos, casas e essas coisas são feitos com peixes pequenos, porque eles podem entrar pelas janelas, pelas portas ou pelos buracos, que tem nesses castelos, nesses navios, que são menores e ocupam, querendo ou não, peixes pequenos não precisam nadar tanto como um peixe grande. Peixes grandes, que são considerados jumbos, já não tem tanto esse negócio de castelo e aquários temáticos, porque precisam de necessidades específicas para eles, como um nado grande, e um peixe grande no aquário que já está cheio de coisa que atrapalha o seu nado, provavelmente vai estressar o peixe. Então lembre sempre, antes de colocar coisas no seu aquário, pesquise a espécie que você está criando. Na verdade, é sempre bom pesquisar antes de ter o aquário, a espécie que você quer criar, para não colocar coisas com tintas que sejam tóxicas. É sempre bom perguntar na loja que você está comprando se o equipamento é bom, se o enfeite tem alguma coisa tóxica, alguma tinta tóxica. Isso vale também para aquelas pedrinhas coloridas, é melhor evitar esse tipo de material tóxico. Bom, eu não gosto muito de aquário temático, mas o que eu gosto mesmo é de aquário com plantas. E tendo plantas, a gente vai dividir esses aquários aqui em dois. Então, conheça o aquário com plantas e o aquário plantado, que são coisas diferentes, tá? Então vamos lá, tem duas formas de ter plantas no seu aquário. Plantando plantas no substrato do aquário, e tendo plantas em cima do aquário, no caso como esse aquário aqui, que nós temos jiboias, que não são plantas de aquário, mas que são resistentes à água e podem ficar sim no aquário, em cima do aquário. Então a planta não está tecnicamente dentro do aquário, mas nesse aquário dá para ver que tem plantas dentro sim, e são ninféias, amazonenses e outras plantas.
são plantas que não estão plantadas tecnicamente falando. Nós falamos aquários com plantas e aquários plantados. Aquários com plantas são aquários que não têm substrato fértil, nem CO2 na água. E aquários plantados são considerados aquários com substrato fértil e CO2 na água. O substrato fértil é basicamente para nutrir as plantas, falando assim de grossa forma de falar, é para nutrir as plantas. E o CO2 é justamente para facilitar a troca gasosa na água, já que tem plantas que precisam de mais CO2 que outras, para fazer a troca gasosa aí com mais facilidade. Existem plantas low-tech e high-tech. Basicamente, as low-tech são plantas que duram bem mais, não precisam de substrato fértil e não precisam de CO2 dissolvido na água. E as high-tech, que são considerados mais melindrosas, né, mais delicadas, precisam de substrato fértil e CO2 dissolvido na água. Esse aquário que vocês estão vendo, que eu já passei várias vezes aqui dando de exemplo, é um aquário com CO2 e aquário com substrato fértil de baixo, né? Como eu já falei antes, o substrato fértil vem embaixo do substrato inerte, que pode ser tanto areia, como basalto, como cascalho. E o substrato fértil é basicamente terra com alguns nutrientes, né? E claro, tem que lembrar também que existem peixes herbívoros, e se você colocar num aquário plantado, pode acabar comendo as suas plantas. Também pode lembrar que, caso você não queira ter todo esse trabalho de plantar, de colocar luz e tudinho, você pode ter plantas artificiais também, mas todo mundo sabe que não é a mesma beleza, não fica igual, e plantas naturais têm o seu valor sim, e são bem mais bonitas. Cara, o aquário com plantas, eu sou muito apaixonado. E agora tá na hora de mostrar as duas diversidades de aquários de águas um pouquinho mais salgadas, que tal? Então eles apresentam agora os aquários de água salobra e os aquários marinhos. Há um mito popular sobre esses aquários, que são peixes bem mais bonitos do que os peixes de água doce, mas cada um tem o seu valor. Os peixes marinhos são bem coloridos, isso por causa dos recifes de corais. São peixes bem atraentes e são peixes que são muito valorizados no mercado de aquarismo. E diferente dos aquários de água doce, esses amiguinhos salobros precisam sim de cuidados a mais, uma vez que tem sal na água e precisam medir a densidade da água, além de medir pH, temperatura e também amônia, uma vez que na água alcalina ela se torna mais tóxica para os peixes. E nos aquários de água salobra, que é basicamente a mistura de água doce com a água salgada, principalmente naquela área de mangue, tem um peixe que se destaca bastante no aquarismo, que é o peixe arqueiro. Basicamente todo mundo que é fã de pescaria e de aquarismo é doido para ter esse peixe, porque ele tem uma habilidade sensacional, que é simplesmente jogar um jato d'água e acertar insetos que ficam em árvores ou em pedras acima da água, e assim conseguindo seu alimento de uma forma inusitada. Realmente, o aquarismo de água salgada é muito louco. E já que estamos falando de água salgada, precisamos falar do peixe mais famoso de água salgada, que é óbvio, o peixe palhaço, o principal protagonista do filme Nemo. Cara, esse peixe é tão bacana e tão interessante que ele consegue viver em lugares que nenhum outro peixe vive. E outra, ele é simplesmente hermafrodita. Então, quando tem dois indivíduos lá, o maior, né, entre os dois acaba virando fêmea e o menor macho. Esses animaizinhos vivem nas anêmonas, que basicamente têm células urticantes e podem acabar matando os outros peixes. Mas o peixe palhaço tem um mucozinho especial no seu corpo que acaba assim driblando as células urticantes da anêmona e fazem ela de casa. Então eles acabam se reproduzindo nelas e podem ter mais de 5 peixes palhaços em uma anêmona só. E o peixe palhaço já está tão bem instalado no aquarismo que ele não é só aquele peixinho laranja com listras brancas rodadas pelo corpo. Eu lhes apresento a vocês o peixe palhaço Black Storm, que é um peixe preto com detalhes brancos muito lindos. E existem muitas outras variações de peixe palhaço. Para essa parte do vídeo não ficar tão grande,
Nos aquários marinhos também podem ser encontrados corais e outros animais, como crustáceos também, caranguejos, paguros, né, que é aquele caranguejinho que fica dentro da concha, caracóis de água salgada, pepinos do mar, estrelas do mar, ofiuros, várias espécies de peixes. Tem bem mais do que no aquarismo de água doce. E por último, mas não menos importante, uns aquários que eu gosto muito, nunca tive a oportunidade de ter, mas um dia terei, que são os aquários de ciclídeos africanos, que são aquários que têm que ser completamente diferentes aqui dos nossos amazônicos. O continente africano é um continente bem grande e bem diverso em biodiversidade. Nesse continente existem 3 lagos: o Tanganyika, o Malawi e o Lago Vitória. Esses 3 lagos têm as águas bem alcalinas. A grande maioria dos peixes que ocorrem nesses lagos já estão no comércio de aquários e, claro, se reproduzindo em cativeiro. Como podemos observar nesse vídeo em seu ambiente natural, ocorrem várias rochas e pedras. Esses animais adoram se esconder e fazer tocas, principalmente quando formam um casal. Eles desovam nessas tocas e começam a cavar também, que é para poder ter um lugar mais seguro, um ambiente onde possam reproduzir e cuidar dos seus filhotes, já que tem um parentesco, né, quando os filhotes eclodem assim dos ovos, os pais cuidam dos filhotes. Então é de extrema importância que no seu aquário tenha alguma caverninha, algum lugar que eles possam se esconder. Como eu já disse, são animais que adoram cavar, então prenda bem as rochas, né? Porque são animais que podem acabar fazendo um acidente aí, né? Porque eles vão cavando, uma rocha pode escapulir e acabar quebrando um aquário. Então é importante que tudo fique bem encaixadinho para que não aconteça essas fatalidades. E vale a pena relembrar o que já foi dito aqui: para os aquários marinhos também se pratica nos aquários de ciclídeos africanos. Como o pH é muito alcalino, de 7, 7,5, 8 e até 8,5, a amônia é muito tóxica. Então sempre tem que evitar deixar resto de ração, sempre estar tocando, fazendo a TPA dos aquários, né? É bem importante para acabar e não intoxicando o seu peixe. E aqui vai uma dica muito valiosa. Plantas nesse aquário é quase praticamente impossível de ter, uma vez que a maioria das espécies desses peixes são herbívoros. Então eles praticamente vão detonar com qualquer planta que entre no seu aquário, beleza? E existem sim rações apropriadas para cada tipo de peixe e aquário que eu falei aqui nesse vídeo. Aqui estão algumas fotos de alguns aquários de ciclídeos africanos para vocês se inspirarem. É basicamente bastante pedras, algumas plantas artificiais, se quiser ter, se não quiser ter também não precisa. A areia de substrato fino, né, arenoso, ou de conchas trituradas é de extrema importância para ir alterar o pH para alcalino, caso sua água não seja alcalina, e também para facilitar deles cavarem e simular o que eles fazem em seu ambiente natural. E claro, é sempre bom lembrar, caso você tenha alguma dúvida de tudo que aconteceu nessa aula, não esqueça de comentar abaixo, sempre fazendo perguntas que eu posso ir lá e vou responder, beleza? É sempre bom que a gente tenha essa troca aqui de experiências, eu possa falar para vocês e vocês possam também mandar as perguntas para que eu fale para vocês, beleza? Esse vídeo aqui foi só uma abreviação de tudo, só para familiarizar a forma que existem de aquários, né? Mas daqui pra frente eu vou começar a fazer vídeos de um aquário específico, tipo peixes jumbos, vai ter um aquário só pra eles, eu vou mostrar vários comportamentos, várias coisas, um negócio bem mais detalhado. Então é isso, deixa aquele like, vai me ajudar bastante e muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. É nóis, valeu!